A política brasileira vive momentos de tensão e revelações que expõem a verdadeira face de figuras influentes no cenário nacional. No Narrativa Brasil News, vamos direto ao ponto para mostrar o que a mídia tradicional muitas vezes suaviza. Hoje, trazemos declarações fortes da ex-deputada Joyce Hasselmann, que não poupou críticas a Donald Trump e a relação com Jair Bolsonaro. Segundo Joyce, Trump usou Bolsonaro para alimentar seu próprio caos político e nunca se importou de fato com os bolsonaristas. Será que estamos finalmente vendo a máscara cair e a verdade sobre essa aliança vir à tona? Joyce Hasselmann afirmou que Donald Trump sempre pensou apenas em si mesmo e que utilizou Bolsonaro como peça de seu jogo político. Para ela, os bolsonaristas acreditam em uma proteção que nunca existiu, e Eduardo Bolsonaro logo perderá a suposta proximidade com o ex-presidente dos Estados Unidos. Vamos analisar essas declarações e entender o que elas revelam sobre a política da extrema-direita. O Brasil deve recorrer à Organização Mundial de Comércio contra o tarifaço de Trump. É importante entender o que Trump fez e qual foi a jogada que Trump fez nesse momento e por que é ele quem mais ganha com tudo isso. O papel de Eduardo Bolsonaro como metralhadora giratória. Bom, gente, vamos lá. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial de Comércio contra o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Isso não quer dizer muita coisa, porque a Organização Mundial de Comércio não tem lá a grande força que já teve, já está mais enfraquecida, mas é um posicionamento menos radical que o Brasil toma. Se o Brasil, por exemplo, fizesse como Lula disse há alguns dias que faria, levantasse para 6 num jogo de truco com Trump, levou essa discussão internacional para a mesa de bar, o Lula, o Trump poderia vir com mais retaliações. Já veio com retaliação em cima do ministro Alexandre de Moraes, que não tá nem aí com a paçoca, foi assistir o jogo ontem, ainda soltou um vai Corinthians, né? Tá nem aí com a paçoca, porque não tem bens nos Estados Unidos. Então, Alexandre está dando de ombros e está seguindo com o processo naturalmente, como deveria seguir como ministro do Supremo Tribunal Federal. E vai colocar, junto com a primeira turma, o Bolsonaro na cadeia. Isso é um fato consumado. Isso vai acontecer em setembro, tá? Meados de setembro, Bolsonaro deve estar iniciando o cumprimento de pena. Mas o fato é que o que Donald Trump fez nisso? Ele agiu, gente, não como presidente dos Estados Unidos, mas agiu como o cara que fica na frente das câmeras, né, fazendo um programa, um reality ali de televisão. Foi assim que ele agiu. Ele primeiro soltou a bomba, pá, tarifaço no Brasil, 50%, tudo vai ser tarifado, deixou todo mundo doido, deixou a bolsa doida, deixou o dólar doido, né? A bolsa em queda constante, o dólar em alta constante. Então ele criou um caos absoluto no Brasil. Passado-se o tempo desse caos, ele veio com a medida propriamente dita assinada. A medida propriamente dita assinada já dava um tempo a mais para os exportadores brasileiros, ou seja, já não seria dia 1º de agosto, dia 6 de agosto. Parece pouca coisa, mas é muita coisa quando o assunto são essas negociações internacionais. Muito bem. Além disso, ele vem com uma lista gigantesca de quase 700 produtos que tem isenção do tarifaço. Então, ele vem, ele cria o caos, ele mesmo cria o caos, ele coloca um bandido na história, que na visão dele é o Alexandre de Moraes, que para uns virou herói. Ele coloca um herói na história perseguido, que na visão dele é o Jair Bolsonaro, que nem conseguiu capitalizar com isso, porque na verdade 34% dos bolsonaristas já dizem que a culpa do tarifaço é do Bolsonaro, então o próprio bolsonarista foi impactado com isso, né? E ele consegue depois vir como salvador da pátria quando coloca essa lista de isenções. Então ele joga um pouco de água na espuma desse chope, e deixa a coisa ficar mais palatável. O tarifaço ficou mais palatável, mais leve, né? E tem outros setores da economia que vão negociar aí ponto a ponto, né? Com café, frutas, e que, assim, cá entre nós, os Estados Unidos precisam do nosso café, os Estados Unidos precisam de nossas frutas, então eles vão acabar reduzindo aí o tarifaço, não vai ter muito para onde correr. Os Estados Unidos precisam de nossa carne para fazer um hambúrguer, eles compram o dianteiro, né, do boi brasileiro, então eles vão acabar de alguma forma negociando, se não isenção total, mas pelo menos aí uma redução nessa tarifa. Então o Trump veio, fez a espuma que ele fez, taxou o Alexandre de Moraes de vilão, taxou o Bolsonaro de coitadinho, né, de perseguido,
surfou na onda, trouxe o caos e depois veio como o apaziguador. É uma coisa que só ele sabe fazer, gente. Só ele sabe fazer. É o apresentador do aprendiz. É o apresentador do aprendiz jogando como o presidente americano. É isso que nós vimos de Trump aí nesses últimos dias e certamente terá outros capítulos aí dessa novela que não acabou. Como eu disse, em relação ao Alexandre Campos de Moraes, ele deu de ombros para a lei Magnitsky, não tá nem aí, porque não atinge ele de maneira nenhuma. E você? Acha que Joyce Hasselman está apenas provocando ou finalmente trouxe à tona uma verdade que muitos insistem em negar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no Narrativa Brasil News. Aqui vamos continuar desvendando as alianças e interesses que moldam a política nacional e internacional, sempre com análise crítica e sem filtros.